Bom dia pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Boru Trader aqui, 10h04 agora. Hoje é domingo, dia 20/8. Tô fazendo a nossa análise aí para a nossa semana e ser bem lucrativo aí, o mais lucrativo possível, né? Bem, todos que me acompanham aí, me conhecem e sabem que eu vou direto ao ponto, sem enrolaçada. Aqui, efetuando análise aqui, eu já identifiquei essa zona de suporte. Aqui é uma zona bem clara de suporte. Aqui em cima temos a nossa zona de resistência, que é uma zona bem forte também. Então o preço chegando aqui, possivelmente teremos realização de lucro ou entrada até mesmo na possível venda, né? Que nem eu sempre digo para vocês aí, sempre aguardar força, confirmação, aguardar a confirmação das estruturas, região de Fibonacci, enfim, o que a gente faz aí semanalmente. A gente percebe que o mercado em si, no gráfico diário aqui, ele vem numa tendência forte de queda, porém ele encontrou essa zona aqui de suporte, demarcada ali por nós ali, e logo nessa zona vocês percebem que no gráfico diário ele veio por deixar um doji. Isso aqui representa atenção para nós semanalmente. O que um doji significa? Um doji, ele nada mais está nos dizendo que ali tem uma zona de exaustão, de indecisão de preço. Tipo, a galera que estava vendo vendida, ela ficou exausta de vender ali, tanto é que eles romperam essa região aqui dos 116.944 e não tiveram força para continuar, e a força compradora voltou a assumir essa ponta, porém já deixou logo no fechamento do candle do dia anterior, né? Das duas ou uma, das três ou uma, na verdade, no mercado tem três direções. Ou a gente vai ficar preso aqui durante um tempinho, ou ele vai continuar essa queda aqui ao romper essa região aqui dos 116.550, ou a gente vai ter uma confirmação de uma estrutura de alta para a gente aí sim subir procurando esses níveis anteriores aqui que foi rompido, né? Rompendo essa região ali do 117.915, a gente pode buscar essa região aqui do 118.530. Então vamos ficar bem atento aí essa semana aí. Vamos ficar atento às oportunidades aí que vai aparecer para nós, sempre atento nas notícias também aí, o que está acontecendo no mundo afora, para evitar às vezes de entrar numa confirmação falsa, né? Num falso rompimento, enfim. Bom, a gente sabe que o mercado ele vai ter três direções a ser tomada. Ou ele vai abrir num gap de alta, ou ele vai abrir num gap de baixa, ou ele vai abrir sem gap. Então a gente sempre aguarda, a gente sempre fica analisando as possíveis entradas que a gente irá fazer ao decorrer do dia. Se aparecer devidas oportunidades para a gente entrar ao decorrer do dia também, sempre tendo isso em mente. Porque do jeito que ele pode aparecer boas oportunidades, ele pode também vir a ficar consolidado nessa região aqui, onde vocês estão percebendo aqui, ó, que o preço ele já tentou romper, até mesmo ele foi lá embaixo, porém ele voltou na mesma pancada, então ele pode ficar tanto nessa região aqui, consolidado, como ele pode vir a romper ela aqui e não ultrapassar essa região aqui do 116.750 e não ultrapassar na compra também os 117.720 e ficar exausto nessa região aqui, né? Isso significa que compradores e vendedores estão passivos, nem tanta força na compra e nem tanta força na venda. Então, por isso que a gente sempre aguarda as confirmações, o rompimento dos candles e procuramos não entrar em rompimentos falsos, porque muitas das vezes a gente pode perder uma entrada, podemos perder uma entrada,
mas a gente evita de cometer muitos erros. Eu mesmo, no começo da minha trajetória no trade, eu entrava em rompimento falso direto. Daí depois ficava choramingando, não sabia porque quebrava uma banca, porque deixava o capital na mesa. Hoje em dia eu tenho esse conhecimento e eu venho passando ele para vocês aí. Tive que aprender na raça aí, né? Mas enfim, a análise aí tá feita aí. Deixei aqui as marcações para vocês aqui, para vocês já ter um embasamento, ter uma noção melhor do que vocês irão fazer a partir de amanhã, segunda-feira em diante aí. Sempre lembrando, primeiro dia da semana, na maioria das vezes é mais tranquilo, porém, quando paga uma boa porcentagem também. Então, vamos ficar atento aí às oportunidades aí que o mercado irá nos oferecer aí. Lembrando, abrindo num gap de baixa, o mercado tende a subir para fechar o gap. Abrindo num gap de alta, o mercado tende a cair para fechar o gap. E abrindo sem gap, ele tende a continuar a movimentação que ele vem fazendo. Então, se ele demonstrar para nós uma continuidade na compra, a gente não entra no primeiro rompimento aqui, pelo mais que dê certo, ele rompeu 117.800 e chegar lá até o segundo alvo, ultrapassar, como a gente não tem bola de cristal, que nem eu sempre falo, a gente aguarda pelas confirmações, a gente aguarda ele romper, então, espera ele voltar, formar um pullback e a nossa entrada aí sim é acionada quando uma confirmação de compra, porque daí a gente já vai ter duas confirmações. O mercado ele rompeu essa zona de consolidação ou de lateralização, como preferirem chamar aí essa zona. Tem gente que prefere chamar de lateralização, tem gente que fala consolidação, mas enfim, todas têm o mesmo êxito de referência. E quando ele vier a romper essa região aqui, a gente aguarda o pullback, que se vocês perceberem, o pullback dessa região aqui, ele vai ser bem provável que entre 50% e 61% do nosso Fibonacci, né? Então a gente sabe que a região do 61%, 61,8% é a mais potente, né? A mais forte para nossas entradas. Porém, uma das mais arriscadas também. Não confie sempre no Fibonacci, sempre juntando as referências que vocês estão vendo naquele exato momento que vocês estão operando, né? Porque a gente tem uma base sólida aqui confirmada no que aconteceu no lado esquerdo do gráfico. Porém, o nosso operável, aonde a gente está operando no atual momento, é no lado direito. Então a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer aqui no lado direito. A gente está sempre buscando as probabilidades. E quando a gente trabalha com probabilidades, a gente tem que ter um gerenciamento arriscado a nosso favor para que a gente não deixe um capital na mesa maior do que a gente deve quando não dá certo a nossa entrada. Então, simplesmente isso, lembrando, uma estratégia boa, calibrada, efetuar ela com eficácia e o gerenciamento calibrado à risca, tá? Desejo a todos aí uma boa semana de operações aí, fiquem com Deus e até amanhã. Falou!